do versículo 30, uma palavra muito conhecida, muito ouvida, citada, e que o Senhor nos deu uma revelação para consolo nas nossas almas e está compartilhando com os irmãos uma palavra breve. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 20, a palavra diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo, passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu, moveu-se de compaixão, aproximando-se-lhe atou as feridas, deitando azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, o levou para uma hospedaria para cuidar dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e lhe disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Quando desses 3, qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Amém? Tome no seu assento, tome no seu lugar, se acomode em nome de Jesus. Uma palavra breve para todos os que leem a palavra de Deus. Ouvir o título Bom Samaritano soa surpreso, porque os samaritanos na época de Jesus, eles não eram bem vistos, irmãos Felipe. Eles não eram bem vistos por questões históricas. E uma das questões é que nos dias do reinado de Jeroboão, eles foram colonizados pelo rei da Assíria. E devido a essa colonização, esse rei trouxe povos da Babilônia. E ele trazendo povos da Babilônia com alguns cativos que estavam ali na região, o povo acabou se misturando. E devido à multidão de deuses, pastor, devido à multidão de deuses, as culturas acabaram ficando mistas. E a partir de então os samaritanos não foram bem vistos. E aqui no Novo Testamento, Jesus, quando confrontado por um dos mestres da lei acerca de quem seria o seu próximo, lembrando que lhe era imposto como um desafio responder quem era o próximo. Semelhante igual como aconteceu com o jovem rico. Entretanto, quando Jesus chega para ensinar esse mestre, esse doutor da lei, ele vem com essa parábola, para mostrar que ainda que todas as pessoas, ainda que todos dissessem, pastor, que os samaritanos não eram bons, haviam bons exemplos dentre os samaritanos. Dentre eles, um dos 10 leprosos que se converteu a Jesus, foi curado, retornou, agradeceu, e ali Jesus viu nesse samaritano uma coisa boa, a gratidão. Um outro exemplo, a mulher samaritana, que tirou do poço água para ele beber, depois de uma palavra, uma conversa. Mas o detalhe é acerca dessa parábola e a revelação que contém dentro dessa parábola, o que Jesus quis dizer a esse mestre, esse doutor da lei. Peço para você que, se tiver dúvida, acompanhe o texto que nós lemos. A Bíblia diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Muitas das vezes, descer de Jerusalém não significava uma coisa boa. Me lembro no livro dos Reis, quando Simei, que apedrejou, que amaldiçoou a Davi, foi perdoado pelo rei. Entretanto, no reinado de Salomão, Salomão lhe deu uma ordem: você tem dívidas com meu pai. Se sair de Jerusalém, ainda que for para buscar um servo teu, certamente morrerás.
Passados 2 anos, ele saiu de Jerusalém. Salomão descobriu e deu a cabo de sua vida pela dívida que tinha com o pai. Então, muitas das vezes descer, sair de Jerusalém é sinônimo de perder a promessa, é sinônimo de morte. É por isso que nesse momento, nesses últimos dias, não devemos arredar o pé da presença do Senhor. Aleluia. Ainda que pareça que Ele está longe, Jesus Cristo disse: não vos preocupeis, pois é o princípio de dores. Naqueles dias para Jerusalém, hoje para o mundo todo. Princípio das dores, mais os detalhes e aqui. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e esse homem foi despojado. Jerusalém naqueles dias era um lugar de comércio, era um lugar de compra e venda. Então logo nós entendemos que esse homem estava saindo ao trabalho, uma rotina que ele sempre fazia. Mas os assaltantes o pegaram, porque naquela descida ela era conhecida como descida sangrenta. Os assaltantes ficavam esperando ali para poder atacar. E esse homem desceu, na semelhança do homem que habitava em Jerusalém. Volte lá no Éden para que você entenda o que eu estou falando. O homem estava em Jerusalém, na presença de Deus, mas com o advindo do pecado, o homem caiu do Éden. Em outras palavras, caiu de Jerusalém, na semelhança do homem que desceu. Então o homem despojado representa a humanidade. Romanos capítulo 3, verso 23 nos diz muito bem: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem despojado, simboliza eu e você, a humanidade que caiu, que um dia foi criada à imagem e semelhança de Deus, perfeita, mas o pecado corrompeu. E segundo, passaram o sacerdote, passou o levita. Ambos passaram de largo, mas a importância não está neles. A importância está no bom samaritano que desceu pelo caminho sangrento, pelo caminho de morte, pelo caminho do furto, aquele que desceu. A importância de Jesus é enfatizar o bom samaritano, para que aquele homem entendesse quem era o próximo dele. E aqui, a semelhança do bom samaritano é o próprio Cristo. Evangelho de João, capítulo 8, verso 48. Aqueles homens confundiram ele com um samaritano. Jesus havia sido confundido com um samaritano. Evangelho de João capítulo 8, verso 48. Leia se tiver alguma dúvida. Então, o homem cai do Éden. O homem desce de Jerusalém. Aqui nesse texto, desce um bom samaritano, a semelhança de Jesus, para poder salvar o homem que estava despojado, que havia sido atacado, que estava ferido, com as máculas do pecado, com a lepra do pecado. Jesus, na semelhança desse bom samaritano, ele foi quem desceu da glória para poder salvar o homem despojado, a mim e a você, a humanidade. E o terceiro detalhe, os salteadores. Quem eram os salteadores, Felipe? Gálatas capítulo 5, verso 17. E Isaías capítulo 59, verso 2. E os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. O salteador foi o pecado implantado na natureza do homem. O homem cai, o homem descendo de Jerusalém é atacado. Jesus desce para poder nos salvar do salteador, do pecado. Glória. Pecado contido dentro de mim, dentro de você. Ele vem para nos salvar. E os despojos ele leva. Os despojos os salteadores levaram. O texto que eu citei, o que é que eles levam embora? A nossa comunhão com Deus, a nossa ligação com o Pai. A nossa ligação, a mesma que nos fez descer de Jerusalém, do Éden, através de Adão. E aqui, esse grande homem, o bom samaritano, na semelhança de Cristo. Aleluia. Essa é a revelação dessa noite. O bom samaritano, Jesus Cristo. Meu Deus. Nessa parábola, o bom samaritano desce pelo caminho. Primeiro, trata as feridas, trata a lepra do pecado. Eita glória. Coloca sobre a sua cavalgadura, sobre a sua carruagem. Leva para a hospedaria. O homem da hospedaria simboliza o Espírito Santo.
Salvador da nossa alma, Glória. representa Ele. O homem pagou 2 denários, 2 dinheiros, equivalia a 2 dias de trabalho, no Diácono Maurício. Suficiente para que aquele homem ficasse na hospedaria 2 meses. Mas aquele bom samaritano, ele pagou para 2 meses e disse: hoje eu pago, hoje eu dou a paga, mas eu vou voltar. Cuida dele, porque quando eu voltar, eu lhe dou a paga do custo que você tiver. Eu vou voltar. Maravilha, Jesus. Aleluia. O homem da hospedaria é o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso Maravilha. 26. 8:26, diz: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o hospedeiro que está cuidando de nós, o homem da hospedaria. E ainda estamos sob o cuidado dele. Até que voltemos para Jerusalém. Eu creio. Para Jerusalém, da qual nós descemos através de Adão. É lá. Aleluia. Maravilha. Aleluia. E você me pergunta: Felipe, tudo bem, você falou aí do homem despojado, do bom samaritano, dos salteadores, você falou dos despojos, do homem da hospedaria. Mas se falta uma coisa: e o preço pago? E o denário? 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. O sangue de Cristo. O sangue de Cristo é o preço pela paga. Maravilha. Esse foi o penhor, o valor de entrada, para que a nossa salvação fosse garantida, para que nosso retorno para Jerusalém fosse garantido. Aleluia. O pecado, ele tirou a nossa inocência, levou a nossa comunhão com Deus, levou o nosso desejo para as coisas do Senhor, afastou-nos, separou, criou uma brecha. Mas esse Cristo, o bom samaritano que desceu pela descida sangrenta, ele desceu de Jerusalém, daquela Jerusalém, ele desceu para poder tratar do homem ferido. Hoje estamos sob os cuidados do homem da hospedaria. Maravilha. Até que ele volte e pague a segunda parcela pela nossa salvação. Aleluia! Aleluia! Maravilha. Glória a Deus! Aleluia! A primeira paga, o preço do sangue do Cordeiro. A segunda, o Espírito Santo foi deixado como um penhor sobre as nossas vidas. Maravilha. Uma coisa ter Mateus. Foi deixado como um penhor. O que é o penhor, irmão filho? É uma espécie de garantia que você dá. Você quer dar uma entrada? Você quer dar uma entrada por alguma coisa? No caso aqui do texto, esse bom samaritano, o penhor que ele deu pelos cuidados do homem que havia sido ferido no caminho, foram os 2 denários. Mas o penhor de Cristo foi o valor do seu sangue, em que ele disse: consumado está, tetelestai. E aqui, esse é o penhor, a primeira parcela, a entrada. Aí ele deixa o Espírito Santo sobre mim e a sua vida como uma garantia que ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai dar a segunda paga, dentro do texto. Quando o bom samaritano voltar, ele vai dar a paga. Aleluia. Pelos cuidados. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Quando lê esse texto, grave essas palavras na tábua do teu coração, porque o verdadeiro, o bom samaritano é Jesus Cristo. Aleluia. Ainda estamos sobre o cuidado do homem da hospedaria. Vamos permitir ele trabalhar. Maravilha. Façamos como está escrito na carta aos Efésios: não xingais o Espírito Santo de Deus. Não vamos apagar e pedir o agir do Espírito Santo. Aleluia. Porque embora estejam, irmão Vitor, essas notícias perturbadoras que podem levar ao caos, ao desespero, irmão Roberto, ainda que haja essas notícias, o bom samaritano está acessível. O bom samaritano, ele veio e deu a paga, ele ainda não deu a segunda parcela. Estamos sobre o cuidado do Espírito Santo. Não arrede o pé. Em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração. Nossas palmas que louvam e glorificam o nome do Senhor.
abençoado. Riqueza de detalhes que nos mostra, né? A ação do Cristo ensinando através da parábola algo que Ele mesmo iria executar em nosso favor. Então nós estamos sob os cuidados do hospedeiro, do dono da estalagem, e Ele é que está responsável de cuidar de nós até o bom samaritano voltar. Guarde essa palavra no coração, eu guardei. Bênção de Deus que o Senhor revelou para o cooperador Felipe. Vamos ficar de pé. Quero fazer uma oração de agradecimento pela vida do cooperador Felipe, a sua esposa Monique, pelos varões, varoas, os obreiros que estão aqui, que puderam vir. O Senhor há de preparar melhores condições para nós apresentarmos sempre a palavra do Senhor para a igreja amada, como também para aqueles que desejarem conhecer a fé por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa fé sempre virá pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Leve os seus pensamentos a todos aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, de angústia, de aflição, e coloque todos que você se lembrar nas mãos do Senhor. Ainda que eles estejam distantes de você, não há distância que separa o homem de Deus. Nós estamos distante de Deus a uma oração. Essa oração há de alcançar os confins da terra e há de alcançar o coração que está buscando a Deus também. Pai Santo, Deus Criador, nesse culto de oração, em nome de Jesus, queremos te agradecer. Agradecer por esses momentos em que nós tivemos a oportunidade de celebrarmos esse culto de oração. A nossa boca não está fechada, nosso coração está dilatado, e nós rogamos por todas as vidas, por todas as almas, por tantas famílias quanto for, meu Pai, propósito do Senhor alcançadas, e tanto também quanto essas famílias se abram, se voltem para Ti, para conhecerem o Seu grande e imenso amor, que foi expresso hoje, nessa noite, como o bom samaritano. E na figura do bom samaritano está Jesus, que deu a paga por nossa vida e nos resgatou da situação horrível a qual nós nos encontrávamos, e nos colocou em segurança na hotelaria, na estalagem, e hoje nós estamos aqui seguros e bem guardados pelo governo do Espírito Santo. E assim, Senhor Espírito Santo, vá de encontro a tantas almas quanto for possível, e vá de encontro às necessidades mais íntimas e mais preocupantes que possa estar roubando a paz desse homem, desta mulher, deste pai, desta mãe, deste filho, desta filha, e de todos. Nesse momento, pensam não haver um futuro certo, mas nós sabemos que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Senhor Espírito Santo, visita o coração, visita a alma, tira todo o pesar, todo o desespero, toda a angústia e aflição que possa estar fazendo com que este filho, esta filha, este homem ou esta mulher perca a calma, perca o equilíbrio e não vê uma saída para este momento atual, mas através do seu conforto e do seu consolo. Ó amado Espírito Santo, nós cremos que estas famílias e estas pessoas que nos ouvem encontrarão a paz, porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida.
E Jesus Cristo também afirmou: eu sou a luz deste mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. Jesus também afirmou em João, capítulo 16, verso 33: eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo dá. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Assim, amada igreja, irmãos e irmãs, e todos que nos ouvem por meio desse canal de comunicação, que o Senhor vos abençoe com toda a sorte de bênçãos. Que a paz do Senhor possa estar dentro do seu lar, possa estar com você que está tendo necessidades de estar trabalhando para levar comida, alimento para dentro da sua casa, saldando suas contas, pagando suas contas. Que o Senhor conforte vocês, proteja vocês, as suas famílias, de tudo quanto vocês possam estar passando, tudo quanto vocês possam estar vivendo nesse momento. Que nada impeça a fé de vocês de alcançar o trono de Deus. E eu vou reforçar: a presença de Deus está a uma oração. A uma oração está a presença de Deus em seu favor e em favor de todos quanto você ama. Jeremias capítulo 33, verso 3, o profeta de Deus diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E o mesmo Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, o Senhor vai dizer por meio dele: eu tenho um pensamento a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para que vades e recebais o fim que esperais. Fique com essas palavras, receba essa mensagem de bom samaritano, guarde ela, porque ela veio carregada de revelação e da unção do Senhor sobre a tua vida. Nós, com a bênção do Deus Pai, abençoamos você que está em sua casa. E toda a igreja do Senhor diga comigo: que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, uma boa noite, fiquem com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe aí, gente.